Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Canteiro na Prática. Eu sou Lucas Barbosa e junto com o técnico de segurança Antônio Carlos, nós vamos falar de um tema muito sério. Vamos falar sobre vida real. Acidentes não avisam. E para isso recebemos dois convidados muito especiais. O primeiro é o técnico de refrigeração Patrick Santos, que vai compartilhar com a gente a sua história de vida após sofrer um acidente durante o estouro de uma garrafa injetora de 141B. E para complementar com a visão de quem está na linha de frente das emergências e dos acidentes do dia a dia, nós temos conosco o segundo sargento do Corpo de Bombeiros, Flávio Fernandes. Senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Canteiro na Prática. Quero começar com o Patrick. Patrick, conta um pouquinho pra gente qual foi a sua trajetória de vida até você chegar a ser um técnico de refrigeração. Boa noite a todos aqui da bancada. Boa noite. No caso, eu comecei como ajudante de eletricista. Minha área toda de atuação foi com a elétrica. Entendeu? Basicamente, sempre trabalhei com elétrica, montagem de subestação. Comecei a trabalhar com meus 17 anos já. E nessa trajetória eu fui recebendo promoções, saí da empresa onde fui ajudante, que eu fui promovido a eletricista júnior, fui para uma nova empresa, ao qual eu entrei como ajudante novamente e saí como líder de equipe. E em seguida eu entrei na parte de manutenção, e é onde me gerou esse conhecimento para me agregar essa questão de refrigeração. Então, basicamente, hoje a minha vida é mais atuando na parte de refrigeração e supervisão também, porque eu trabalho com parte de supervisão, e fazendo manutenções e serviços de climatização. Então, basicamente, a minha história foi de evolução de um ajudante de eletricista, que hoje, basicamente, estou numa parte de supervisão com curso técnico tanto em refrigeração e curso técnico tanto em elétrica. Então, assim, basicamente, minha história de vida profissional é desse modo. Você veio evoluindo na profissão, né? Dentro da profissão. Isso. Então, Patrick, o que aconteceu em relação ao seu acidente, que você deve relatar um pouco para a gente, em relação à garrafa injetora, né? A sua experiência, você falou sobre a sua ascensão, isso é muito importante, até para quem está começando no mercado de trabalho, né? O cara começa ali de baixo e chega a um patamar, isso é muito importante na vida, né? E subir com dignidade. Mas em relação ao acidente, como é que foi esse acidente com a garrafa injetora que você sofreu aí nessa sua jornada de trabalho, né? Vamos lá, deixa eu tentar colocar um outro ponto. Vamos partir do princípio, né? Explica pra gente um pouquinho como é que funciona de forma básica, para que é utilizada essa garrafa, a injetora de 141B. Para quem não conhece, para quem não entende, como que funciona esse sistema de refrigeração. Então, basicamente, assim, a linha frigorígena, ela nova, ela vem limpa. Então, basicamente, você instalou um equipamento que é igual ao carro, que tem óleos, cada carro tem um modelo de óleo. E na climatização também é nesse mesmo modo. Começa basicamente, que é os mais utilizados, é o R22, o R410 e agora o R32. Então, quando você faz uma substituição de equipamento ou uma linha frigorígena numa obra, um local que está aberto e há muito tempo sem manutenção ou algo do tipo da linha, então você faz a limpeza do sistema. Você utiliza 141B, você utiliza outros produtos para fazer a limpeza. Para quê? Para tirar todo aquele resíduo. Toda a impureza de dentro da linha, né? Então, assim, queimou um compressor, algo do tipo, aquilo ali gera impureza. Então, essas impurezas têm que ser retiradas. Então, para que você não tenha um problema de instalar um novo equipamento com um gás diferente, com resíduo diferente, né? Isso aí. Um componente químico diferente. E aquilo ali ocasiona queima do outro aparelho, entupimento de válvula, essas coisas todas. Então, é obrigatório, não é uma questão. Podem pessoas instalar, tá? Sem fazer a limpeza, mas é obrigatório fazer a limpeza. Isso resguarda o técnico, o instalador, e a garantia. Isso. E o bom funcionamento, o devido funcionamento do equipamento, né? Porque aquilo ali é para te dar a garantia, e se um exemplo, há 2 meses o equipamento apresentar problema e o técnico falar, não, tem que acionar a garantia. Se o técnico da autorizada for no local e verificar que é limpeza mesmo, porque espuma,
Quando os dois óleos dão um contato um com o outro, existe uma reação existe química uma entre reação, eles, né? e quando você conecta na válvula de serviço, quando você tira, ele espuma. Então você viu que basicamente... Percebe-se que não foi feita a limpeza de forma adequada. Visualmente isso. Visualmente. Então, assim, é obrigatório fazer a limpeza do sistema. E essa limpeza do sistema é utilizado o produto com nitrogênio. Entendeu? Para fazer o quê? A pressão para fazer circular na linha e a limpeza. Então, basicamente, a garrafa, isso. basicamente, é uma garrafa comum, né? Só que ela é de alumínio. Correto. Você deposita o produto dentro dela e ela tem um pescador, né? Como se fosse basicamente um borrifador que a gente usa em casa, né? Para se entender melhor. Só que esse borrifador ele não é acionado por manual. Não. Ele recebe uma mangueira, conecta ali na frente de uma outra saída. Correto. Que é essa saída que você tem uma pistola ou tem uma conexão direta que vai direto no seu sistema. Correto. Para acionar essa mangueira, para fazer o líquido que está dentro circular, você injeta a garrafa de nitrogênio na válvula, né? No caso, na válvula reguladora. Isso aí. E ali você regula essa pressão. Essa pressão circula pelo sistema, a pressão entra ali e faz sair o líquido para dentro da linha que faz a limpeza, que faz essa circulação, né? Correto. E foi nesse trâmite que aconteceu o seu acidente, correto? Não, correto. Foi exatamente isso mesmo. Isso. No momento da limpeza ali, aconteceu o acidente. Como é que foi, assim... Explica pra gente o que aconteceu na realidade do seu acidente. Cara, vamos ser sinceros. O problema já aconteceu no dia anterior. Sim. Porque, assim, basicamente eu trabalhei à noite. Então, você já fica sem atenção. Uhum. Basicamente, é um trabalho que você faz todo dia, mas é aquela questão que tu faz todo dia, mas tem um dia que dá problema. E, basicamente, esse dia foi o que deu problema. Você já vinha trabalhando há mais de 12 horas? Mais de 12 horas. Cansaço. O cansaço. O que pela lei não é permitido, né? Mas... Não, sim, mas assim, como nós trabalhamos na parte autônoma, então basicamente, infelizmente, para atender os clientes, a gente acaba se sacrificando para realizar as demandas, né? Sim. Então, assim, trabalhei no dia à noite, trabalhei, se eu não me engano, até 4 horas da manhã e o serviço iniciou às 8 horas da manhã. Então, assim, eu fiquei num local, tomei meu banho, tirei um cochilo, essas coisas. E na hora, comecei o trabalho, sempre, minha rotina de trabalho sempre foi essa, nunca tive problema, tanto que eu pegava, dirigia, só Era o seu dia a dia. No meu dia a dia. Então, nesse dia, foi o dia que realmente me mostrou que nem tudo é trabalho, entendeu? Porque a vida também vem em primeiro lugar. Chegamos no local, eu com um ajudante, chegamos no local para executar o serviço e desinstalamos. O processo foi o passo a passo da refrigeração, né? Fizemos a desinstalação do equipamento antigo, que era um equipamento de R410, um B-split. Fizemos a desinstalação das evaporadoras, a desinstalação das condensadoras. E aí, como a linha frigorígena era pequena, então, assim, eu trabalho no modo de instalar as evaporadoras e fazer a limpeza, que aí faz a circulação, eu limpo as duas linhas sem a necessidade de eu fazer uma linha e depois eu fazer outra. Então, eu passo fazer trecho por trecho, você faz tudo no circuito só. Isso aí. Aí eu instalo a evaporadora e faço. Instalamos a evaporadora, foi uma coisa tranquila, rindo, assim, é aquilo que acontece. O acidente não avisa, né? Não avisa, não... E você não está preparado. Uma pergunta, assim, eu sei que o Antônio e o Lucas é quem faz as perguntas, mas só para eu entender, o seu ajudante, ele tinha, vamos dizer, algum curso técnico? Você sabia se ele tinha essa... Alguma expertise ou tempo de trabalho? Então, pelo meu conhecimento, porque basicamente o ajudante não era meu trabalhar direto para mim. Foi fornecido pela empresa, que eu presto serviço. Então, assim, eu nunca trabalhei, foi uma coisa assim, até que eu sempre trabalhei com pessoas fixas, e nesse caso foi uma coisa que acho que era para acontecer. Esse ajudante foi para o serviço, mas não conhecia. Eu não conhecia se ele realmente tinha o conhecimento técnico, se ele sabia fazer, mas como era ajudante, era para mim mais dar apoio para a execução do serviço. Então... eu fiz eu aceitei, né? O trabalho, não, vamos lá que
que eu executo. Ele era mais a mão de força ali, né? Era só para fazer a força no momento que fosse necessário um equipamento, um içamento, algo desse tipo, Isso, né? correto. Auxiliar, pegar uma chave, Isso. algo do tipo. Isso. Então, só que, cara, o ponto, assim, mais... Uma falha. Basicamente é uma falha. Porque quando você começa a trabalhar, você acha que nunca... eu repito, porque você acha que nunca vai acontecer. Então, assim, o manômetro de regulagem do nitrogênio estava com problema. E Mas você não tinha esse conhecimento. Não, eu tinha um conhecimento, só que assim, como a gente trabalha ali na prática, a gente regula no manômetro do vai no famoso cilindro. jeitinho, você vai no jeitinho, funciona. Tá Isso. funcionando, tá uma das passando. coisas até que eu ia te perguntar, porque sabe-se que material ele tem validade. Validade. Né? E tem testes. Não, sim. A aferição. Aferição, até esse material era seu ou da empresa? Foi fornecido pela empresa que eu executava. Sim, mas aí quando te Mas era de uso ofereceram, exclusivo você- seu? Não, era da empresa. Sim. Não tinha essa... Tanto a garrafa quanto o manômetro. Todo equipamento. Você mangueira, entrava todo só com a mão de equipamento. obra. Correto. Mas assim, não foi... Pra Não, é deixar só assim, pra gente entender porque eu o poderia ser processo. solicitado, mas é aquela questão, tu quer executar, você nem... mas hoje eu consigo, amanhã eu consigo, entendeu? Igual Sim. o pneu careca. É. Você sai de casa, não, hoje eu vou conseguir chegar no trabalho e amanhã eu troco. E o pneu vai se arrastando. Sim. E você, basicamente assim, você tem até, mas tu fala, pô, não vou trocar o pneu porque ainda dá para rodar. Então, assim, é a mesma coisa quando a gente tá na prática. São vícios, tá? Não é questão de... Não posso botar que foi erro de quem A forneceu. gente não pode apontar uma negligência da empresa ou de quem quer que seja, né? Entendeu? Foi um fato, Porque assim, era uma eu tenho necessidade. meu alto direito também de rejeitar. Sim. E a empresa não me obrigou, chegou e falou, você é obrigado a utilizar. Isso. Mas, assim, sempre aquele modo que... Porque quando você começa a trabalhar, você começa... Acho que todo mundo na área de manutenção começa com, vamos botar a famosa gambiarra. Sim. O cara não tem um alicate, vai com É com a torquês. uma torquês. Isso, eu tô falando Não, assim. se você e a for pessoa... procurar no YouTube, você vai ver a quantidade de garrafas improvisadas Não, é o dessa que ele tempo usa. todo, é o tempo todo. Com botijões. Sério, se você for procurar, mas- você vai ter assim N vídeos ensinando A fazer a a garrafa. fazer uma garrafa. Isso. Por exemplo, e o seu acidente foi com uma garrafa própria. Imagine uma garrafa gambiarra. Inclusive, eu própria. tava vendo um vídeo, o cara falando, essa garrafa aqui aguenta uma pressão maior. Eu fiquei pensando, meu irmão, uma pressão maior é um estouro maior, é um dano maior. Sim. Não entende o outro lado da coisa, não entende o risco que corre. Quanto maior a pressão, maior é o impacto que você vai sofrer com aquilo. Sim, ainda porque o equipamento, você é um profissional e todo equipamento que te foi oferecido pela empresa é um equipamento que você sempre usa, não é isso? Correto. Manômetro, não faltava nada no Não, então, equipamento. vamos lá. Material básico, que é manifold, vacômetro, material básico é meu, minhas ferramentas, mas porque não tem como você me solicitar um serviço e, vamos supor, um serviço para amanhã e eu estar com uma garrafa de nitrogênio. Quase que... Então, assim, basicamente, quando você é o que Você- executa, você vai usar a garrafa direto. Agora, quando você é contratado, geralmente esses materiais são fornecidos, como o fluido refrigerante. então já é natural isso. Isso é uma coisa acontece normal, isso. assim, materiais específicos, mas Sim. ferramentas pessoais, uma furadeira ou algo do tipo, É. a empresa não fornece. Mas quando se trata, vamos supor, um PPU, não são todos mecânicos que têm um PPU. Entendeu? O cara tem um turbotoche. Então, são ferramentas que são necessárias. Então, se eu vou trabalhar numa tubulação de 7/8, eu não consigo soldar com turbotoche, eu preciso de PPU. Então, você me contrata. Eu te informo, ó, eu só tenho turbotoche, eu preciso de PPU. Não, a empresa vai fornecer o PPU. Então, assim, são ferramentas específicas Sim. que são coisas combinadas, porque o cliente pode falar, não, eu gostaria que você fornecesse. Aí é uma coisa que leva custo. Só que eu já presto serviço para uma empresa. Então, a própria empresa ela tem um material. Então, ela manda para o local e só vai lá e executa. Entendeu?
Sim, e tenta explicar pra gente certinho o que aconteceu de fato no momento do acidente. Sim. Você estava em cima de uma escada, como é que foi? O que aconteceu? Então, a máquina, a condensadora, desculpa, estava no alto, então precisava ter acesso de escada. Eu estava ali basicamente no segundo degrau. Uhum. No segundo degrau de uma escada pequena, uma escada, botar de 1,80 m, uma coisa assim. E o ajudante embaixo. Só que assim, para fazer o procedimento não tinha como. Eu tá plugando e abrindo, porque não era regulado. É o que eu falo. Se tivesse funcionando, eu poderia regular a pressão. Como a garrafa aguenta 150, tá? Porque tem essa opção. A válvula... Há controvérsias, né? 150, não, você já está no limite. Não, né? isso. Existem garrafas de fabricante, né? Tem fabricante que ela vai de 150 e tem fabricante que vai até 220 PSI, né? A sua era de 220? 150. 150. Então, mas aí o que acontece? Eu consigo regular a pressão para 100. Isso, na válvula reguladora. Na válvula reguladora. Não então, altera o... Justamente essa foi desculpa, eu acho que eu não fui bem específico. Quando você coloca essa garrafa, ela tem uma válvula reguladora. Isso, só que essa válvula tava os dois manômetros ruim. Você não conseguia então saber você não o que estava passando. Saber. Então, basicamente, era como se abrisse a garrafa direto. Vamos no tato aqui. Não, é porque assim, aí você utiliza o manifold. Uhum. Que aí no manifold você consegue abrir e você vê a pressão. Só não regula. Só que não regula. Se você abrir, abrir, você só lê o que está passando. Ele só vai marcar. Você consegue abrir e colocar em 100. E fechou. Não, aí não fez. Aí esgotou o que está na linha de pressão, ele tem que abrir de novo. Não. Se eu conectar a mangueira no manifold e abrir, eu consigo estabilizar a pressão. Entendeu? A pressão vai estabilizar. Só que um exemplo, se eu fechar a saída, a pressão sobe. Sim. Entendeu? Aí eu tenho que abaixar um pouco. Aí eu consigo, sim, chegar num momento que eu consigo estabilizar. Mas aí quando você utiliza, você vai abrindo, aí lá no manifold tá passando 200 PSI, um exemplo. Então você deixa o produto passar com 200 e fecha. Só que assim, eu vou deixar bem claro. Vou passar porque são fatos que acontecem. Foi a primeira vez que eu utilizei a garrafa. Então você não tinha experiência com a garrafa, com o uso da garrafa? Não tinha experiência, mas assim, utilizei todo o processo porque geralmente eu prefiro usar a garrafa fechada, que ela já vem própria para isso. Então eu não preciso botar nitrogênio, eu só ela já vem pressurizada e vai... Isso, mas aí é uma garrafa de maior e o custo é maior. Um produto, basicamente, de pequeno, é R$50. Para mim comprar uma garrafa, eu vou ter que investir 1.600. Então, assim, muitas pessoas preferem gastar 50 para cada serviço que é executado do que gastar 1.600 para saber quantas vezes vai utilizar aquela garrafa. Porque a questão do custo-benefício. Assim, a garrafa vale mais a pena porque são 13 quilos. 13 ou 11 quilos, se eu não me engano. Uhum. Aquela garrafa são 500 ml, é 1 litro. E 1 litro aumenta o valor. Então, assim... Geralmente a pessoa, não vou gastar 1.600, assim, o custo, né, para mim fazer uma limpeza de um aparelho e vai saber quando eu vou refazer uma instalação ou trocar um compressor. E ficar com esse guardado aqui. Isso né? aí. Mas a pessoa que no teu caso que usa sempre é vantagem. Não, basicamente, entendeu? Então, por isso que eu tenho, mas lá não era meu. Não poderia eu pegar o meu produto e utilizar, entendeu? Mas assim, basicamente foi isso. O ajudante embaixo e eu em cima da... Você injetando o produto, né? Você passando ali, fazendo a manobra de limpeza. De limpeza, a garrafa próxima a você. A garrafa na minha frente. Você estava na escada e ela pendurada. E ela estava no patamar largo, que é o patamar que trava a escada. Entendeu? Então, ela estava ali em cima, eu estava com uma mão assim... É porque assim, o acidente foi tão rápido que eu não lembro. Mas eu sei que ela estava em cima, de frente ao meu rosto. E, assim, poderia eu estar segurando com uma mão e injetando o produto. Sim. A que altura, mais ou menos? Então, estava 2 degraus. 2 metros, mais ou menos, que ele estava no segundo patamar, 1,80 m dele, 2 metros de altura, 2,40, 2,20. Acho que nem 2 metros chegaria. Vamos botar 1,80, né? Uhum. Então, basicamente, foi essa... Eu ali e fazendo. Aí eu... Pedi o auxiliar, falei, abre o nitrogênio. Aí ele abriu,
Abriu devagar, não teve nessa parte Fez a manobra inicial, correta. Ele... não teve o correto não, porque o correto já não era para ser feito. Ele abriu a garrafa e eu comecei a injetar o produto. Mas foi uma coisa rápida, cara. De injetar o nitrogênio para a entrada do produto, vamos botar que durou 5 minutos. Por quê? A garrafa, ela estava injetando o produto, só que chegou uma hora que entupiu. Não sei se foi um plástico, alguma coisa que entrou mesmo que com a pressão... Pescador. Entrou no pescador e bloqueou. E travou. Só que essa garrafa, como não controlei o nitrogênio, ela também tem um registro, plug, uma pistola. Então, assim, quando eu vi que o produto não estava mais saindo, mas com o produto dentro da garrafa, eu soltei. Só que nessa que eu soltei, a garrafa... Reteve a pressão que estava vindo do nitrogênio. Isso aí. E aí, na hora, não teve aquele problema dela já se expandir. Aí foi aonde eu pedi o rapaz, eu falei assim, cara, fecha a garrafa porque ele estava do meu lado. Tá entupido. Tá entupido. Só que nessa que fecha a garrafa, ele abriu. Aí nessa que ele abriu, eu vi a garrafa se delatar. Isso aí. Ela... Só para eu ter a visualização, esse registro, ele é direita e esquerda ou é aquele de... Direita e esquerda. Direita, mas vamos lá. Não, o registro do nitrogênio. Não, aí é rodando. Sentido horário mesmo. Horário. Isso aí. Então, foi nessa hora. E não tem assim... Basicamente, porque como o cilindro é bem utilizado, todo mundo fica vendo para os lados. É padrão, né? Para quem está no dia a dia sabe que isso é padrão. Direita fecha, esquerda abre. Se o manômetro estivesse funcionando, a gente conseguiria regular. Uhum. Então, eu pedi para fechar a garrafa. O nitrogênio. Só que nessa que fechou a garrafa, eu acho que ele girou para o lado ao contrário, abrindo a garrafa. E nessa que abriu... injetou. A garrafa se delatou. Nessa que se delatou, aí eu gritei, fecha, fecha, fecha. Só que nessa que fecha, 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 eu vi a garrafa já... Assim, já tava uma proporção. E não tinha para onde, assim... o cérebro não tem reação. Você não tem reação. Entendeu? E, assim, eu creio que como afetou a minha orelha, eu coloquei a mão, que a minha mão... Que eu executo o serviço que é canhoto, né? Foi o reflexo da mão. Foi o reflexo de eu proteger. E assim, botar numa questão de 500 metros, ou até mais. 500 não, vamos botar a questão de 1 quilômetro, escutar o barulho da explosão. E um espaço fechado. E um espaço fechado. Então, assim, ela... explodiu, porque senão foi uma questão dela abriu. Ela não rompeu, né? Ela funcionou como se fosse uma granada, ela se estilhaçou. Isso. A pressão foi tão grande que ela recebeu que ela estilhaçou a garrafa. Isso. Ela não simplesmente rompeu, ela não abriu a garrafa. Não, ela porque estilhaçou. Como eu perguntei, eu falei, cara, consegue aquela garrafa? Porque, assim, para um histórico, né? Aí o pessoal falou, só encontramos assim inteiro foi o manômetrozinho que tem em cima da garrafa. Porque o restante da garrafa se estilhaçou toda. Então, Patrick, é em cima disso que aí surge mais um passo a passo dessa tua trajetória. Qual foram as suas consequências, né, cara? Emocional, eu digo na mente, né? De lá para cá e também no corpo físico, né? Houve sequela no corpo físico esse acidente e qual é o teu comportamento mental, porque acaba te trazendo vamos dizer, um trauma. Você dá continuidade ao teu trabalho, tem que dar continuidade, você não pode parar, né? Mas houve consequências no corpo físico? Você levou pontos, teve fratura, teve o quê? E a sua mente, como é que ela processa isso depois do acidente? Então, teve a fratura de quase eu ter perdido a mão. Uhum. É porque agora as cicatrizes estão bem cicatrizadas, né? Então não dá para ver, mas só na maior foram 22 pontos externo e 20 pontos interno.
só numa ferida. Esse polegar aqui eu cheguei com ele... basicamente é porque como estava ensanguentado, a mão estava toda aberta. Essa parte aqui estava aberta para cá, aqui estava aberta para cá e esse dedo caído. Então, assim, esse dedo eu não movia. O dedo tava pendurado na Mas pele. hoje Né? você tem... hoje eu não tenho muita mobilidade, Mas o só no indicador. Atingiu o nervo, talvez, né? Atingiu o nervo. Isso. Tive que fazer cirurgia, fiz a recuperação de 2 tendões. Eu não consigo explicar qual foi. Mas coloquei um pino, né? Coloquei pinos. E a orelha também, assim, deixar bem claro que na hora da explosão, cortou a minha orelha. Dá pra ver o corte. Isso. E a minha vista do lado direito, eu fiquei sem enxergar na hora. Então, eu coloquei a mão assim no rosto, porque eu senti um líquido, né? Eu nem me preocupei com a mão. Quando eu olhei a mão cheia de sangue, mas a minha mão estava no local. Uhum. Só que, assim, quando eu botei, fechei um olho, quando eu olhei, eu não enxergava do direito. Então, foi aonde bateu o desespero, porque o sangue, na verdade, não era do olho, era da orelha. Da orelha. Então, assim, começou aquele sangramento e eu botando e eu tô cego, e no local tem acesso de entrada. Então, assim, não conseguiria eu sair direto para socorrer. Tanto que os funcionários que estavam lá foram muito prestativos, pessoas muito, assim, até hoje são pessoas que me perguntam, pô, como você está, como precisar de alguma coisa, essas coisas. Só que a minha facial não era cadastrada. E o rapaz que está ajudando nesse momento, qual foi a ação deles? É o que eu ia perguntar. Eu fiquei agora preocupado, intrigado com essa situação, né? Que só dava só você e ele ali. Na adrenalina, no momento da adrenalina, tem gente que trava, né? Tem até uma reação química que eles falam fisiológica, que agora eu não vou me lembrar, mas tem gente que consegue reagir e tem gente que trava. Isso. Depende Ele travou da o ajudante? pessoa. Como é que foi? É. Cara, assim, no primeiro momento ele me deu aquele suporte para me sair, mas depois ficou lá no local para limpar a área. Entendeu? Porque você saiu só... Ele te socorreu ali, aí você saiu, chegaram outras pessoas... Na verdade, assim, como precisava da facial para conseguir sair do local, para ter acesso ao elevador, essas coisas, ele só ficou ali tentando chamar essas coisas, mas assim... Eu achei que, assim... Ele ia te acompanhar. Ele ia me acompanhar até o hospital. Sim. Só que, pelo que eu fiquei sabendo depois, ele ficou lá no local e limpou a área. Entendeu? Ele ficou mais preocupado em limpar a área do que... Eu tinha em mente que você foi socorrido no local, né? E não, você foi até uma emergência. Eu fui até o hospital. O local que eu me acidentei basicamente é quase atrás do Lourenço Jorge, de carro sem trânsito, né? Dá 5 minutos. Então, assim, eu tirei minha blusa, eu acho que eu botei na orelha, alguma coisa assim, a menina lá da SG me deu um pano, eu enrolei na mão, eu consegui sair, desci no elevador, dessa que eu desci no elevador, já saí na recepção do condomínio, como eu sou conhecido no condomínio, que são pessoas que, assim, muito boas de coração, já te acolheram. Já me acolheram, já pegaram o carro, Patrick, vai lá para frente lá que o carro vai sair do subsolo e assim... É um condomínio residencial. Não, é um comercial. Comercial. E me levaram pro hospital, entendeu? Foi assim, foi um momento que todo mundo, assim, eu depois, quando eu peguei meu celular no dia seguinte, meu acidente foi no dia 6 de dezembro, e graças a Deus eu tive alta no dia 7, eu fui olhar a mensagem, tinha mais de 30 mensagens do pessoal pensando que eu tinha morrido, porque, assim, o estrondo foi muito desesperador, não foi uma coisa boa, não foi... Eu imagino o quadro, né, porque você falou que estava com o rosto todo com a mão, isso aí. Quem viu na hora falou... Então o pessoal achou que, assim, eu participei imagino. um pouquinho, porque na época eu estava no condomínio do lado, que eles são bem próximos, fazem parte, na verdade, um condomínio do outro. Eu estava no primeiro subsolo. Cara, e foi algo tão estrondoso que a gente subiu correndo, né? Eu e um outro rapaz, eu e o Gilberto, achando que fosse algo dentro do condomínio. Tanto que a gente ficou procurando. Foi quando eu ainda ouvi um tipo de gás saindo. Provavelmente deveria ser o nitrogênio que estava vazando ainda. Ficou aberto, vazando. Como estourou a válvula. A válvula ficou mangueira, vazando. A mangueira direta. Isso. Depois de um período que alguém fechou.
Mas a gente conseguiu identificar o que era e a gente acabou na hora imaginando. Falei, caramba, será que é o Patrick, né? Porque a gente tem uns amigos em comum, todo mundo, você convivia lá com a gente. Tanto que todo mundo começou a te ligar o tempo todo, mandar mensagem para perguntar o que estava acontecendo. Mas, olhando para trás, olhando lá para o dia do acidente, o que você acha que você poderia ter feito para ter evitado isso? Então, eu comprei o manômetro. Você acha que foi só isso? Foi só o manômetro? Não houve ali mais nenhum erro, mais nenhuma falha? Então, válvula reguladora, garrafa, o conhecimento do rapaz que estava te acompanhando, tu acha que tudo isso não cooperou para esse acidente ter acontecido? Eu creio que não. Por quê? Porque, assim, como eu era o profissional executante, eu poderia ter regulado a garrafa e ter não ficar à mercê da capacidade dele. Isso aí, porque assim, eu não sabia o conhecimento técnico dele. Sim. Entendeu? Então, assim, basicamente, se eu tivesse com o manômetro em dia, como ele passou, que existe teste, essas coisas, então, assim, aquilo ali teria evitado. E, assim, foi uma coisa, assim, botar aqui, manômetro R$600. E o custo eu tenho até hoje com medicamentos, tratamento, então, assim, me trouxe muitas sequelas. A prevenção vale muito mais do que isso. A prevenção não tem preço, né? Não tem preço. Sem contar o fator psicológico, né? Que a gente estava conversando, você falou assim, hoje eu não quero ver uma garrafa de 141B na minha frente. Porque então, fica o trauma e fica o fator psicológico. É isso que eu te falei, né? Em relação ao trauma. Fica aquela... Não, sim. Então, assim, eu faço trabalho de limpeza, tanto que ontem mesmo eu fiz um trabalho de limpeza. Só que, assim, é o que eu passo. Eu utilizo agora o cilindro, porque ele já vem com o produto, com uma pressão interna, então, assim, esse cilindro já basicamente é só eu conectar, espetar ele, né, no caso, e faço a limpeza. Eu não preciso... Agora, se for uma linha grande, essas coisas, é necessário utilizar o nitrogênio. Então, como é que você enxerga depois desse todo esse episódio, que não foi um episódio bom, em relação agora, daqui para frente, na segurança das suas atividades, né, da que você pratica? Como é que você enxerga a segurança daqui para frente? Você já deu um exemplo aí que a primeira coisa que você fez foi comprar um manômetro. Comprar o material adequado, porque não pode brincar, não. Já teve um ponto de partida que julgamos que é muito necessário, que se tivesse esse manômetro, com certeza já era 90% de meio caminho andado. Sim. Utilização de luva era uma coisa que eu... Assim, até hoje eu detesto. E a facial? A facial, agora me deu uma dúvida aqui na facial. Tu não poderia também estar usando um capacete com um espelhado, né? Com a viseira? Poderia. Também ajudaria, né? Eu acho que assim, como é testado para impactos, essas coisas, eu acho que poderia até não ter afetado o meu rosto. Entendeu? Mas assim... São coisas que, assim, é difícil realmente na prática. Não estou passando... A refrigeração, pra falar a verdade, eu nunca vi ninguém usando nenhuma proteção facial. Eu vejo alguns, até amigos que trabalham com refrigeração. Um deles é até do Corpo de Bombeiros. Meu amigo Pizetti. Eu vejo ele trabalhando e realmente, ele usa os equipamentos quando é em altura, né, de cinto. Mas é uma coisa que agora eu vou te falar. Por ser eu nunca vi ele usando essa garrafa, tá? Mas nas instalações, eu não vejo o pessoal se preocupando muito com essa equipagem. Sim. Seja de luva, até porque você perde um pouquinho, né, da sensibilidade, mas existem algumas luvas que elas... podem favorecer o serviço sem você perder tanta maleabilidade, né? Eu acho que o mercado está aí, acho que inovando todo dia, né? Cada dia uma tecnologia nova, né? Com viseiras até que são bem... O Corpo de Bombeiros mesmo tem capacetes hoje bem mais leves do que tinha no passado, né? Com viseiras que aguentam bastante impacto a temperatura, impacto, entendeu? Então, acho que hoje, por exemplo, você continua ainda fazendo o serviço sem um EPI? Não, então, aquela questão. Hoje eu mudei
Não que eu utilize, vamos ser sinceros, que eu utilize todos os EPIs. Sim. Basicamente, dentro de um local eu não uso o capacete. Mas agora, usava lixadeira sem óculos. Mas assim, se hoje eu comprei uma mala de ferramenta nova. E investi em ferramentas. Então hoje, se pegar minha mala agora, de ferramentas pessoais, eu tenho óculos, eu tenho luva, tenho protetor auricular. Então, assim, nas horas que tem que executar, utilizar o óculos, eu utilizo o óculos, e na hora que eu tenho que utilizar, que eu vou fazer o barulho, utilizo o protetor e a luva. Uma coisa que eu não gostava de usar, não gosto, contato. E, assim, ainda tenho esse vício de não usar, mas porque a minha luva fica no bolso da frente. Então, geralmente, eu utilizo mais no meio. Mas quando, assim, já bate na minha cabeça, eu já pego e utilizo a luva. Eu trabalhava muito de tênis, então, assim, basicamente comprei bota, utilizava blusa normal. Você começou a se precaver mais depois que aconteceu. Isso aí. E uma pergunta, você trabalha com outras pessoas também que fazem a refrigeração também. Sim. Você conscientiza você é um agente, a partir de hoje, você é um agente que conscientiza os outros quando você vê eles usando da mesma forma que você usava, fazia. Você acaba se tornando uma conscientização ambulante, né? Isso. Não, Isso então, é muito importante. assim, eu trabalho com mais um. Agora eu botei essa minha questão de eu trabalhar com mais um e uma pessoa fixa. Não que seja uma pessoa que... Não podemos confiar em todo mundo, mas uma pessoa que está já dia conhece a dia o seu comigo, ritmo de trabalho e então, fica mais fácil a comunicação. Ferramental e EPI eu que forneço. Entendeu? Ferramental e EPI eu que forneço. Eu vou na loja, compro, entendeu? Como também faço esse trabalho de supervisão, os contratos que eu atendo, levo o EPI mensalmente, 2 meses, entendeu? Isso é importante. Entendeu? Então, assim, basicamente isso mudou assim, tá? Mudou. Utilizar materiais de qualidade, parar de utilizar materiais que, assim, às vezes a gente quer olhar pelo preço, né? Sim. Eu vou comprar uma chave de fenda tal, mas a outra que é boa, recomendada, mas aquela chave de fenda pode quebrar na execução de serviço. Então, assim, ferramental, essas coisas, eu dei mais prioridade por qualidade, não por preço. Antigamente, vou comprar uma chave de boca, mas sabe que chave de boca pode quebrar. Então, assim, ali também pode sofrer um acidente de cortar um dedo, alguma coisa. Estourar uma válvula, alguma coisa ali perto do seu rosto. Então, basicamente, eu fiz, sim, investimentos na área de segurança. Não posso dizer que eu trabalho 100% com segurança, porque ainda existem... A verdade é porque existem vícios, tá? E vícios são difíceis de gerar. E, assim, eu me policiando, eu me monitorando, eu não consigo, basicamente, tirar todos os vícios. Então, assim, se é uma pessoa como... Você é um técnico de segurança, uma pessoa que me cobra e sabe me cobrar, quando a gente chega numa obra, a gente que é da parte operacional, a gente já chega. Produção. Técnico de segurança está aqui. Cara, tá todo mundo sem capacete. É como criança, cara, né, na escola. Todo mundo coloca, o cara passa, todo mundo tira. O professor. Bem assim. Assim... É uma coisa surreal. Técnico de segurança chegou na obra, todo mundo tá de capacete, de luva, de óculos, de protetor. Então, aí você disse uma coisa sobre o vício, né? Interessante, que a tua fala foi verdadeira, tá? Assim, que ninguém tá sendo, né, maquiando, tá sendo verdadeira. Muito legal a tua fala, muito legal mesmo. Mas vício se cura com vício. Peguei essa aqui, tá? Eu também trabalho um pouco na psicanálise. Vício cura com vício. Então, se tu tem um vício de não usar... Substitua por outro vício. Por outro vício, que é de usar. Mesmo que for por cobrança. Sim. Você vai chegar uma hora que você vai botar automaticamente... Caraca, eu tô usando, nem vi o que eu coloquei. E você começa a não conseguir executar a atividade sem o capacete, sem a luva. Você está viciado a utilizar o equipamento que não consegue executar sem o equipamento. Exatamente. E o vício fica ao contrário, né? O vício ao contrário. Fica um vício positivo, né? Debate com vício negativo. Flávio, eu quero direcionar algumas perguntas para você agora, para você tentar esclarecer para a gente. Para quem não está familiarizado, quais são os riscos de manuseio de cilindro, de gases especiais
sobre a ótica do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora vai ser exposto o podcast, mas pela corporação, tá? O que eu consigo te dizer é que, por exemplo, nós não trabalhamos especificamente com uma prevenção sobre o nitrogênio. Sobre o fator específico. Fator nitrogênio. Até saiu agora uma nota pela DGST, que é a Diretoria de Serviços Técnicos, que tem essa nota que, para as pessoas que quiserem, elas podem fazer esse curso especificamente para gases, tá? Uhum. Nós temos o grupamento, que é o grupamento de produtos perigosos, que é em Caxias, que são ministrados cursos lá até para os próprios, para bombeiros, tá? Não é para civil, justamente para conter esses gases específicos. Mas no caso dele, por exemplo, que no caso de vocês que trabalham em canteiros de obra, elas são normas básicas, até que qualquer pessoa que entre no portal do Corpo de Bombeiros e procure DGST, vão ter lá todas as normas, e dentre elas, eu até tinha tirado um print no celular dessa nota, ela tem 5 páginas só, pequena, mas ela não especifica assim pro gás, tá? Mas para o canteiro de obra, sim, o acondicionamento. O acondicionamento, por exemplo, em momento algum ele citou onde estava acondicionado, mas ele não teve problema com o nitrogênio. Então, nota-se que ele estava bem acondicionado. Você não pode colocar ele em um local onde ele receba, por exemplo, você pegar uma garrafa de nitrogênio e colocar dentro do teu carro, e a gente está aqui, o carro lá no sol, a explosão na certa, grande fator entendeu? de risco. A mesma coisa o transporte. O transporte eles tem que ser feito, todos os gases eles são feitos em carrinhos, que eles estejam bem presos com fitas, para você chegar até o local e poder acondicioná-los ali em um ambiente que seja fresco, tá? Sempre. Isso aí é o básico. Acho que fazendo esse básico bem feito, você não vai ter problema com esse tipo de gás. O fato, às vezes, eu até fiquei preocupado porque a mangueira ficou... Ela fica chicoteando. Chicoteando, e o nitrogênio, ele em contato com a pele, ele queima. Ele congela, né? Porque ele vai tirando o oxigênio que nós temos na mão, e ele queima a pele, a vista, ou até você inalando, você pode ficar sem ar. Se for, o ambiente não era tão pequeno assim, creio eu, não é isso? Então, assim, basicamente, em largura, um espaço de 1,5 m, mas de comprimento tem uns 15 metros, com venezianas. Então ele tinha bastante, mas em pequenos espaços, o nitrogênio ele pode sufocar você, porque o contato direto, ele é muito, a expansão dele, ele retira o oxigênio de uma tal forma que você... contato direto nele, né? Então, a minha preocupação foi até quando ele falou que a mangueira ficou ali chicoteando, e ela, com certeza, o rapaz lá, de repente, não sei, depois você pergunta se estiver em contato com ele, como ele conteve essa mangueira, porque ela... Eu nunca mais fiz contato. Nunca mais. Então as consequências do nitrogênio, elas são bem graves. São bem graves. graves. Tem contato direto com o corpo humano. Isso. O contato direto com ela, como eu falei, ela pode ser na inalação, que você pode ficar totalmente sem o ar e vir a óbito até, tá? E o contato dela com um local quente pode causar essa explosão, e essa explosão ela pode ser de uma magnitude, às vezes, dependendo do local, do que tenha perto, do material combustível, tudo isso influi para um cenário. Esse cenário vai depender muito de como aconteceu, o que foi que aconteceu, quais foram as falhas, entendeu? Então, evitar essas falhas, como a gente estava falando, de transporte, do gás, do acondicionamento, ele já minimiza 50%. 50% dos fatores de risco. Dos fatores de risco você
já minimiza só com essas duas ações. São duas ações, sabe, simples, básicas, e primordiais. Primordiais. No manuseio, né, bem acondicionado, tá ali com válvula, todo esse equipamento, você vai evitar com certeza agora, daqui para frente, qualquer outro acidente em 90%. Não podemos garantir 100% em nada que é o que você estava falando, que é aquela constância, né, da cobrança dele estar 12 horas cansado, ficou poucas horas descansando, a atenção já não é a mesma, está trabalhando. Diminui. E o que vai acontecer de repente? Foi um deslize, eu não me preocupei. Aí, culpados podem... mas ele já tomando essa, vamos dizer, culpa para ele, já reforçou uma quantidade daí para frente. Então, foi bom você relembrar rapidinho. Você atribuiria isso também a esse fator das horas trabalhadas? E eu acho isso muito importante, cara. Não, eu já peguei fatos assim de acidentes. Como eu iniciei, falei que assim, eu já iniciei errado, porque eu deveria ter um descanso. Entendeu? Então, assim, é o que eu falei. Eu cheguei, foi basicamente 4 horas da manhã. Eu tomei banho, dormi, e depois, quando foi... Eu cheguei no local 8 horas, se não me engano, 7h30. Então, assim, eu não acordei 8 horas. Eu tive ali um descanso de 2h30. E é importante lembrar também, que eu, assim, até não mencionei, essa parte de inalação. Uhum. Eu inalei o produto. Eu não foi, acho que assim, o nitrogênio, eu inalei o produto. 141B, né? 141B. Então, assim, isso aí teve um problema no meu sistema respiratório. Eu já tive problema respiratório, mas em questão de infância. Eu nunca tive, depois do acidente, questões de problema respiratório. E, assim, comecei logo em meados de janeiro, comecei a ter problemas para respirar, para cansaço, fadiga. Então, assim, comecei com uma tosse, comprometeu o sistema respiratório. respiratório. Eu fiz exames, por isso que eu estou falando da inalação, como você passou, é importante. Então, isso aí eu falei contigo, sobre as sequelas que trouxe. Isso. Então, uma das sequelas foi que hoje eu tenho uma capacidade do pulmão de, acho que 70% ou 60%. Tem uma capacidade respiratória menor. Muito menor, entendeu? Então, assim, eu tive esse produto pela ressonância, as coisas, basicamente dá a entender que queimou meus brônquios. Uhum. Então, hoje eu tenho que fazer a utilização de medicamentos não de bombinha, tá? É um medicamento, assim, de um custo mais elevado, mas, assim, para mim, amenizar, não ter o problema de ter falta de ar, ter essas coisas. Então, tive essa inalação do produto. Sim. Entendeu? Não foi o gás, eu creio que não foi o nitrogênio, porque... Eu acho que foi com uma garrafa, eu tive como noção. ela expandiu, com certeza o líquido que estava ali dentro... A agitação das moléculas ali, ele evaporou, basicamente, virou um gás. Não, ele evapora. O 141B, se você deixar ele aberto, ele evapora. Ele é em modo líquido, se você abrir ele evapora. Em contato com o ar, ele evapora, né? Isso aí, mas aí ele faz essa utilização para ele não ficar dentro do sistema. Então, ele faz a limpeza e quando ele sai numa garrafa, tu bota sempre um recipiente, né? E se tu deixar aberto, ele evapora. Quando tem óleo, essas coisas, ele não evapora porque ele se mistura com outro componente. Uhum. Mas se você pegar o 141B limpo com a garrafa aberta, ele evapora. Entendeu? Então, assim, eu creio que eu fiz essa inalação porque, como eu passei, desde a minha infância, que eu tive problemas, não tive depois. Então, foram, vamos colocar, 27 anos, 28 anos, 29 anos. E depois do acidente começou a ter as sequelas, né? Basicamente não foram só a sequela do... Físicas, né? Não, sequelas físicas. Eu acho que a parte mental, essas coisas, eu tive logo assim... O acidente eu achei que estava tudo certo. Eu passei um mês como se nada tivesse acontecido. Tá bem, tá bem. E depois, como é a minha mão de utilizar para trabalhar, e eu sou mais operacional, não sou muito administrativo, aquilo ali me deu começou a me deixar muito debilitado em parte de execução. Mas foi importante eu frisar essa questão da inalação.
entendeu? Me afetou realmente. Então, até hoje, eu vou ter que utilizar... Você sente um cansaço mais fácil? Não, então, eu sinto porque teve decadência de muitos problemas de saúde. Mas, assim, parte de respiração não sinto porque eu uso a medicação. Só que agora a medicação é contínua. É contínua. Não tem mais aquela questão de a redução de capacidade com os remédios você consegue eu fico isso. Uma vida normal, vamos dizer correto, assim. Mas eu não tenho, assim, eu não posso deixar de tomar um remédio. Então eu tenho que fazer a inalação de 3 em 3 dias ou algo do tipo, mas assim, tenho que fazer periodicamente. Não posso chegar daqui a 3 meses e achar que eu estou bom, porque nos exames já mostrou que os brônquios estão comprometidos, entendeu? Não tem mais aquela questão de reversão, entendeu? Uma coisa que agora é definitiva. Entendi. Então, deixa eu voltar a pergunta aqui para o nosso amigo do Corpo de Bombeiros. Como é que fica a questão, então, né, no caso, vamos pegar o exemplo dele aqui, né, na questão da fiscalização das áreas que os órgãos, não vou dizer nem o órgão, só um órgão, mas os órgãos que poderiam fazer essa fiscalização e não fazem. É o quê? É só através de denúncia? Ou como é que é? Como é que é isso? Só para nós entendermos. Então, eu te falei que nós temos uma nota, né, na DGST que ela regula sobre essa fiscalização. Sendo que, especificamente em canteiros de obra que ainda não foram edificados ou que tem uma edificação, o primeiro responsável é o construtor da obra. O arquiteto, o engenheiro... Responsável técnico, né? Responsável técnico. A prefeitura, ela também é quem fiscaliza, tá? Para saber se todas as normas estão sendo cumpridas. O Corpo de Bombeiros, ele é acionado se tiver uma denúncia... Só por denúncia. Uma denúncia, por exemplo, se alguém chega e fala, está acontecendo isso aqui nessa obra e eu quero que vocês verifiquem. O Corpo de Bombeiros vai ser acionado tanto pela DGST como o quartel da área. O quartel da área é quem fica responsável, por exemplo, se você tem a área de Barra da Tijuca, se você tem Zona Norte, o quartel mais próximo tem um setor, tá, administrativo que vai lá fazer essa fiscalização. Entende? Mas porque a prefeitura já faz isso ou deve fazer naturalmente, entendeu? E toda a responsabilidade ela vai ser cobrada, tanto é que na DGST qualquer pessoa ela tem acesso pelo portal, ela vai ver ali tudo que é preciso. Flávio, o que eu preciso para poder fazer toda a legalização? Tem um passo a passo lá. Pelo portal, você só digitar lá no portal pela internet, você vai abrir e vai ter todo o passo a passo que você deve fazer, entendeu? Não, você consegue fazer isso online, tá? Entendi. Mas a fiscalização pelo Corpo de Bombeiros ela é feita principalmente por denúncia. Por denúncia. Porque eu digo assim, não é só no canteiro, né? Canteiro de obra, até porque o canteiro ele é cru. Né, ele está ali começando ele está na terraplanagem, ele vem subindo, coisa e tal, mas quando já as edificações, os condomínios, os prédios, as instituições, as empresas, elas já estão formadas, elas precisam, pelos órgãos, serem fiscalizados, porque senão, se ninguém fiscaliza, os incidentes, a proporção de acontecer é maior. Então, é nesse ponto que eu estou falando. Aí você está dizendo o seguinte, então quer dizer que, no caso do Corpo de Bombeiro, só é possível através de denúncia, porque essa não é a missão do Corpo de Bombeiro. A nossa missão, um exemplo aqui fácil, no caso dele, foi com gás. O nosso é sobre incêndio, entendeu? Então, o Corpo de Bombeiros ele está ali justamente para fazer uma prevenção, mas no âmbito geral. Não específico, por exemplo, o Corpo de Bombeiros ele não vai fazer uma fiscalização cismei e vou lá
ver se ele está trabalhando direito. No entendeu? caso dele, do acidente que ele teve ali, em forma real, o corpo de bombeiro não se envolveu, não se envolve. Não, sim. Mesmo que fosse... Se vocês ligarem 193, agora foi criado até um aplicativo, tá? É? Um aplicativo 193 do Corpo de Bombeiros, que vocês podem baixar nas lojas. Você liga, pode discar 193, que vai ser direto acionado para o quartel da área, e de onde você estiver, você vai se identificar e falar qual a sua necessidade. O Corpo de Bombeiros ele vai enviar pro local, dependendo das informações que você passar. Isso é que é muito importante. As pessoas, quando acionarem, elas têm que falar exatamente como foi, onde é, e todos os detalhes mais precisos, porque aí sim vai vir uma guarnição totalmente específica para aquele incidente. Se é um acidente de moto, se é um acidente, por exemplo, dele, que necessitaria de uma SE, que já vem com um médico, beleza, que ele estava próximo ao Lourenço Jorge. O fato dele conseguir andar e pessoas auxiliando ele para chegar lá, de repente, foi até mais eficiente, vamos dizer assim, do que esperar o Corpo de Bombeiros chegar, porque demoraria, de repente, um maior tempo de trajeto até... E como seria essa informação? Não foi errada, mas não se esqueça que qualquer pessoa, aconteceu o acidente, liga. Liga para o Corpo de Bombeiros, a primeira coisa... Não, o que eu faço? E agora, eu socorro ou não socorro? A primeira coisa, liga. Depois que você ligou e falou, aí você vai ver o que aconteceu. Entendeu? Nós não estamos ali só para o Corpo de Bombeiros estar aqui. Não. Ligou, a gente vai entrar em contato com a pessoa que ligou para pegar todas essas informações. No caso dele, por exemplo, se ele desmaia indo sozinho, entendeu? O Corpo de Bombeiros estaria já indo ao encontro dele para conseguir levá-lo até o hospital, e ele seria atendido dentro da ambulância. Eu tenho uma outra dúvida em relação, vamos usar o acidente dele como exemplo. Um fator alguém ter ligado para o Corpo de Bombeiro, vamos dizer assim. O Corpo de Bombeiros conseguiria orientar a forma correta de manipular ele acidentado? Em caso de uma pessoa, uma equipe do condomínio socorreu ele, né? O Corpo de Bombeiro conseguiria orientar, transporta ele dessa forma, isola ou não isola a mão dele, toma cuidado para o fator, né? O pano ou o isolante que você isolar vai acabar infectando ou não, deixa a mão dele aberta. O Corpo de Bombeiros faz esse tipo de orientação? Sim, sim. Nós temos profissionais hoje bem treinados, né, na comunicação, e quando você passa todas essas informações, às vezes as pessoas não conseguem, às vezes, esse atendimento porque ela está muito apavorada e manda para cá, manda para cá, manda para cá, e não dá todas as informações. Manda para cá para onde? Entendeu? Então, acho que quanto mais específico na sua comunicação, o atendimento vai ser melhor. Então, o atendimento ele pode ser via telefone. No caso dele, por exemplo, o que aconteceu? Como está o braço dele? Como está o rosto? O sangramento dele? A primeira coisa, num sangramento, é tentar estancá-lo. Entendi. Entender se teria uma fratura exposta ou não. Isso. Todas essas informações são passadas quando o atendente fala: Corpo de Bombeiros, qual a sua emergência? Ali você se identifica e você passa todos os detalhes. Quanto maior for o detalhe, está um acidente na via. Essa via está indo ou vindo para um certo local? Está indo para o centro ou está vindo? Não, é aqui na Avenida das Américas. Ela tem 4 vias. São 4 vias. Qual delas? Porque se ele estiver vindo de cá, ele vai ter que fazer uma volta enorme até chegar no local. Então, quanto mais específico a população for, melhor vai ser e mais rápido o atendimento. Entendeu? E seria, no caso dele, por exemplo, como está a mão? Tenta parar o sangramento. Pode ser com uma camisa. Acho que então, tudo isso por via telefone.
Ainda. Via telefone. Até chegar a orientações básicas orientações que eles passam básicas, porque o próprio o militar, às vezes que atende, ele pode pedir auxílio a um médico que esteja lá, entendeu? Para passar as informações corretas. Nesse teu caso, não foi o sinal do... Tu não soube depois que durante... Porque assim, como eu consegui sair andando, essas coisas... Não chamaram. Então não chamaram, entendeu? Porque assim, eu já recebi um atendimento do local e andando. Então eu fui direto. E como o hospital era 5 minutos, então vamos supor, eu acho que eu me acidentei 8h40 da manhã, 8h46 eu já estava... Não, assim, me acidentei até o fato de eu descer, mas da hora que eu entrei no veículo até o hospital eu demorei 5 minutos. Entendi. Então as pessoas, assim, basicamente, pô, como tá o Patrick? Então, não, ele foi no carro com um colaborador e já está no hospital. Então, assim, as pessoas não ligaram. Mas, assim, eu já vi o que ele relatou. Em frente ao mesmo condomínio, uma senhora desmaiou. Essa senhora desmaiou, foi ligado para o corpo de bombeiro, né? Porque, assim, tu não pode ficar remanejando. Só que a senhora levantou e decidiu ir por conta própria. Só que o corpo de bombeiro chegou, logo em seguida, até que chegou rápido, e perguntou qual direção a senhora tinha ido. E eles foram em sentido a direção. Se encontrou, assim, não conseguimos informar, mas o corpo de bombeiro chegou até o local e fez essa questão de Entendi. ver ela, basicamente, para ver se talvez ela possa ter caído em outro local, alguma coisa assim, para realizar o atendimento. Agora, interessante, Flávio, que a NR13, ela fala sobre gases e vasos de pressão. A NR13 trata sobre isso. Sim. E a NR33 também trata sobre espaço confinado, que é local que não foi projetado para ocupação humana, que basicamente não era, mas estava encaminhando o teu local para ser um espaço confinado, tá certo? Mas não foi o caso. Só para lembrar que existem duas NRs específicas que mais ou menos atende esse teu requisito de trabalho. Agora, voltando lá para você, Flávio, o Corpo de Bombeiro tem algum treinamento para eventos de gases? Tem de incêndio que eu sei, já até participei de alguns lá, ali aqui no Guadalupe, né? Já participei, mas tem alguns eventos para gases, treinamento para civil, no caso, né? Então, o que acontece? Eu até vindo para cá, eu estava vendo no site e teve a Semana da Prevenção. É mesmo? Teve. A Semana da Prevenção, eu não estou sem o celular, porque no site do Corpo de Bombeiros, eu acho que se você clicar no site, vai estar na primeira página, se eu não me engano, porque tem todas as notícias do Corpo de Bombeiros, e teve a Semana da Prevenção de Incêndio em Ambientes, entendeu? Que eu estava lendo, e ela ocorreu de junho, foi uma semana só, mas em todos todo o setor fluminense, todos os quartéis, bastava você se inscrever lá e você participaria dessa instrução, entendeu? Então, o Corpo de Bombeiros tem muitas demandas, mas ela consegue, sim, informar a população. Nós temos aí o canal no Instagram até, que vão divulgando a todo momento, a cada postagem, uma coisa diferente, um assunto diferente, onde o Corpo de Bombeiros pode atuar, como a população ela pode se comportar, e a informação. Acho que você melhor que ninguém, né? Técnico de segurança, acho que a segurança ela é primordial, seja na obra ou em casa. Nós estávamos até conversando em off sobre o treinamento, né? É fundamental o treinamento. Aí volto até para o Patrick ali, porque serviu como experiência para ele. O treinamento é para isso, né? O treinamento é repetição. Isso. O treinamento significa repetição e mudança de comportamento. Então, o treinamento não é para xingar o cara, não é para gritar com o cara, mas é para conscientizar o cara através de uma mente, uma metanoia, que é a mudança de mente, que tem que mudar a postura dele. Eu tenho que mudar a minha postura. Se eu não mudo, eu sofro uma consequência. Entendeu? Então, o treinamento é para isso. Entendeu? Quanto maior for esse treinamento,
Acho que o Corpo de Bombeiros, por exemplo, é um exemplo, tá? Pelo menos no quartel central, é onde nós treinamos todos os dias. Nós temos no diário, né, após a passagem de serviço, nós temos as instruções e o apoio técnico de alguns oficiais para que eles passem, e até de praças mesmo, né, com aquele conhecimento técnico, que ele passe ali, vamos dizer, que nós chamamos o TOD, que é o Teste Operacional Diário, que nós fazemos ali justamente para esses eventos, para que nós, quando chegarmos no local, aquilo ser automático. Ou pelo menos por causa do treinamento. Que a intenção seja, como nós estávamos conversando ali fora, já teve treinamento em que nós fizemos esse treinamento de manhã, à tarde aconteceu um incidente muito parecido com aquilo. Então já estava assim, sabe? Só foi aplicar. Só foi aplicar. Então, eu acho que é uma constante isso. Tanto seja no Corpo de Bombeiros ou qualquer organização, até vocês também. É como ele falou, né? Tendo uma visão assim da obra, o técnico de segurança, eu acho que ele tem que estar em todos os locais, assim, que é para... Cadê o capacete? Entendeu? Ou pelo menos só o fato deles verem vocês são muito importantes, eu acho que, nesse papel. A figura de prevenção, né? O técnico de segurança é visto como uma figura que prevê, né? Então... E de repente, será que eles te veem assim com essa importância? Uhum. Não, vem ali o técnico e eu vou colocar aqui quando ele virar as costas. Não, vocês são essa é uma profissão tão importante que eu acho que sim, o técnico de segurança ele tem que estar ali na obra ali, não para cobrar, mas ser o fator que fala, caramba, essa obra tem um técnico de segurança e sim, irmão, aqui a gente vai fazer o padrão. Fazendo o padrão, você não está fazendo nem mais nem menos. Essencial. Só o essencial. O que ele fala, o que ele está falando hoje. Hoje ele procura fazer aquilo ali certinho, trabalha com menor esforço e com a probabilidade que vai chegar em casa tranquilo. Nossa. Não vai acontecer de novo. Ou, pelo menos... Tentar evitar. Patrick, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo naquele dia, antes de começar a operação, qual conselho você se daria? Cara, como eu falei, assim, não, para mim não foi o fator principal, tá? Porque se eu tivesse com o equipamento funcionando, poderia não ter acontecido. Mas eu botava na minha cabeça que para parar de trabalhar direto, entendeu? E isso hoje eu faço. Então, eu tinha me orientado a falar, Patrick, observa mais e não, se trabalhou de dia, não trabalha à noite. Então, assim, ter uma maior atenção. Eu me daria esse conselho, não de, não executa. E também falaria, começa a trabalhar com o equipamento de segurança correto. Porque, assim, se o manômetro ele foi projetado, né? Na verdade, uma pessoa projetou, não é à toa que ele existe. Uma Sim. pessoa projetou, foi para uma segurança. Então, eu teria me orientado às medidas que eu fiz hoje, entendeu? De não me exceder em carga horária de trabalho e utilizar o equipamento homologado pelo Inmetro, tá? Porque vamos colocar em pauta isso também, tem. que posso estar utilizando também o equipamento, mas não é homologado e também não pode me dar a segurança de funcionamento. Eu teria me dado esse conselho de utilizar o equipamento. É uma outra pergunta que eu quero te fazer, Flávio. Esses equipamentos, eles são testados, são aferidos? Sabe me explicar se existe algum tipo de legislação para períodos de aferição? Sim, o Inmetro. O Inmetro é o órgão responsável e competente para fazer essa fiscalização. Em contrapartida, tem ali um selo, né? Então, acho que é muito importante que as pessoas
dê importância a verificar como está o equipamento, se está com o selo do Inmetro, com a validade, porque ele tem uma data de validade. Isso que eu ia falar. E a vida Todos útil? os cilindros, E a vida eles têm útil dele? etiqueta. Ah, mas É, esse não tem etiqueta. Se não tem etiqueta, se preocupa. Né? Aquela máxima que ele está falando. A gente vai fazendo. Pneu, né? Exatamente. Vai rolando com o pneu até ele ficar no aço e você ficar no meio da estrada. Ele poderia ter ficado no meio da estrada. Não, graças a Deus, ele está aqui hoje com a gente conversando sobre esse assunto. Mas será que, de repente, outro que não se preocupou com isso e vai cometer o mesmo erro, será que ele vai ter a mesma sorte ou chance? Sim. Então... Agora, esse treinamento que a gente fala muito na minha área, que eu gosto e do treinamento, o Corpo de Bombeiro também dá alguns treinamentos, não dá um treinamento? Você até estava falando comigo sobre a formação do brigadista, né? Que uma das funções também é ela formar brigadista, né? Então, o Corpo de Bombeiros Civil, ele não forma brigadistas, tá? O Corpo de Bombeiros, ele tem, lá no site, vocês podem encontrar empresas, tá? de combate a incêndio, de brigadista, tá? Lá tem toda a relação das empresas que elas são autorizadas, tá? Elas são homologadas pelo Corpo de Bombeiros. Então, se é uma empresa e você precisa de uma outra empresa para justamente ter, no caso dele, seria ótimo ter um treinamento adequado, vamos dizer, um brigadista ali bem treinado para saber exatamente. Só o fato do isolamento, a contenção do sangramento. Um torniquete, talvez, algo desse tipo. Levando a mão. Só ele levando o braço dele, transportando ele. Coisa simples. Mas que um profissional treinado, ele sabe fazer isso automaticamente. Uhum. Ele vai ali imobilizar, vai levantar a mão dele e automaticamente o sangramento vai diminuir. Entendeu? Então, eu acho muito importante as pessoas entenderem que Corpo de Bombeiros, ele não treina o bombeiro civil. O bombeiro civil, ele trabalha para uma empresa que essa empresa, ele é capacitada para isso. Capacitada, tá? E essa empresa, ela tem que constar ali no site do Corpo de Bombeiros. Essa do constar eu não sabia. Ela tem que ser regulamentada pelo Corpo de Bombeiros. Isso, a regulamentação eu não sabia. Feita. Porque se existe que tem que estar regulamentada, é porque existe as que não são regulamentadas. Concorda? Não conheço. Eu não posso afirmar que se existem ou não. É possível? É possível. Mas eu posso afirmar, tá? Até porque hoje eu estava vindo para cá procurando isso, e eu procurei lá, e você tem até clica aqui, você clica lá e vai aparecer uma listagem com as empresas homologadas. Porque se não existir uma regulamentação, cada um vai criar a sua própria ideia, vai criar a sua própria diretriz. Isso, e não porque aí você coloca uma camisa de bombeiro civil, tô ali. Não sei fazer. Beleza, você tá ali, só fazendo o que eu acho que é certo. Essa questão que está passando aí é basicamente o eletricista, ele é obrigado a fazer o NR10 em 2 anos. 2 anos. NR35, e para quem trabalha em confinado é NR35. A 35 é 2 anos. E 2 anos também. Confinado? Então, espaço confinado. Mas assim, o mecânico de refrigeração, ele trabalha com gases, fluidos refrigerantes. E assim, como você passou, o nitrogênio, ele aberto, ele queima. O fluido refrigerante, qualquer um, se você injetar ele, abrir e injetar ele queima na hora. O refrigerante. Então, assim, era um caso da norma técnica, ter uma norma para quem é mecânico em refrigeração que utiliza gases, assim, uma prevenção que eu estou falando. Entendi. Também ter uma NR que ele regulamentar de alguma forma. Em 2 anos... Reciclar uma NR voltada para essa área, para abranger essas áreas que às vezes elas são desconhecidas e que trazem acidentes
que vou dizer que são casuais, que são mais enclausurados, que ela não sai na mídia. Só sai na mídia aquelas Depois do grandes... acidente, e também depois Entendeu? do acidente. Isso, depois do acidente. E se for gravíssimo, se não for um acidente normal, não sai nem na mídia. Ninguém fica sabendo. Basicamente, assim, deveria ter essa questão de gases. Como, assim, não sei se viu uma reportagem um tempo atrás, uma fábrica que explodiu. Eu vi. Foi lá, foi fora do Rio de Janeiro. Isso, Eu então. Funcionários também sem conhecimento. Então, assim, o funcionário vai trabalhar numa área que utiliza gás GLP, gás... Eu acho que, assim, trabalhou na área, teria que a pessoa fazer aquilo ali. Que, como você falou, vício se cura com vício. Se a pessoa, toda vez, saber que tem que ir lá verificar e fazer essas coisas, não que evita 100% o acidente, mas seria o caso de uma pessoa, vamos supor, se na equipe lá tinham, acho que eles fizeram uma oração, né, no vídeo, na reportagem. Saíram para trabalhar. E tinham 10 pessoas. Então, assim, de 10 pessoas, se 5 não fazem o padrão de verificar, mas 5 fazem, então, assim, poderia ter evitado. Verificar um manômetro, verificar um... Essa coisa básica da verificação, ela cai no checklist. Se fosse feito um checklist diário, tá me entendendo? Eu não vou fazer, mas não vai fazer. Mas está apontado. Checklist, vai dar uma não conformidade. Sim. Você pode até fazer, mas você deu tiro no teu pé, que você apontou que não havia manômetro, ou que não foi aferido, ou que estava vazamento de gás. Então, o checklist é a condenação, não para te condenar, mas para frear, para você dar uma parada. Opa, então vou corrigir aqui, ou vou levar ao meu superior, entendeu? Então, são ferramentas que existem, mas quem só damos valor depois que acontece o problema. Geralmente, para algumas situações assim, existe o POP também, né? Que é o procedimento operacional padrão, que aí você vai ali seguindo o procedimento. Ó, isso aqui está fora. Está faltando algo aqui, está faltando algo ali. O Corpo de Bombeiros, nós temos o POP, e temos também o checklist, que é um aplicativo. É no aplicativo? É no aplicativo. Todas as viaturas e materiais, eles todo dia são verificados. E tem horário, tá? Você tem horário. No Popa. Não. Às 9 horas tem esse checklist, tem que estar. Eu acho maneiro, cara. Isso é maneiro. Porque você verifica o operador e o condutor de viaturas, ele tem a parte dele, ele clica lá e aparece todas as ferramentas, tudo que consta painel, porque ele é o piloto, tudo, tá? Do carro. E a guarnição, o chefe de guarnição, ele é responsável pelo material, porque dentro daquelas viaturas tem todo o material de sapo, motosserra, no ABS, tem todo um equipamento de corda, quantidade de mangueiras. Então, quando tem alguma alteração no incêndio, estamos nós 4, você pegou uma mangueira e botou no seu carro, aí você vai ver lá, tá aqui, são 5, né? E eu tô com 6, né? Alguém vai anotar 4. Alguém vai anotar. Alguém vai anotar 4. Então, imagine você vai para uma operação de salvamento, vamos supor, no mar, sei lá o quê, e não levou o bote, porque não foi feita a verificação lá do checklist. Exatamente. Então o cara saiu para poder salvar, mas não tem o equipamento. Isso. Por isso o checklist é muito importante. E você também você se respalda, né? Porque aconteceu alguma coisa e você não tinha aquele equipamento, eu já falei 3 vezes no checklist aqui que não tinha. Eu já apontei. Eu já registrei. Isso, então, acho que tanto de cima como de baixo. A responsabilidade ela tem que ser ali, porque na hora do socorro não tem essa de quem está necessitando não quer saber por que está faltando. Quem tem fome tem pressa. Acho que essas ferramentas, elas deveriam, não só no Corpo de Bombeiros, mas eu acho que em todos os lugares, nas empresas, por exemplo, né, de respeitarem o POP, por exemplo. Sim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta muito importante, né? Qual a maior barreira que você acha que existe para que os trabalhadores e as empresas sigam corretamente os protocolos de segurança? É uma pergunta que eu também me faço. Porque acho que o brasileiro em si, ele tem uma grande dificuldade, né, em seguir normas
técnicas. Essas normas técnicas é que regem. Se você for perguntar, chegar no ambiente que nós estamos falando, e quantas normas técnicas você leu? Normas técnicas? É. É só basicamente das que eu trabalho. Das que você trabalha. Isso é muito importante. E ainda assim, ele lendo todas as normas, sabendo do que era e o que não podia, ainda assim, você sofreu um acidente. Então, Entende? mas é o que eu passei, só que a utilização de gás não tem uma norma. Não tem uma norma... Assim, para a profissão, de solicitar profissão. isso aí. Eu estou falando as normas que me são obrigatórias. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje a minha NR10 está em dia, a minha NR35 está em dia. São duas que eu utilizo. Assim, espaço confinado, eu não trabalho, então não tenho por que eu fazer. Mas assim, isso. essas duas estão em dia. Mas essa questão de eu ser obrigado a ter uma norma para gases ou fluidos refrigerantes, não tem. Nem depois do acidente, vou ser sincero, eu li. Eu estava comentando até por conta né? Quando vocês me convidaram, eu estava comentando com um capitão e a gente conversando pelo WhatsApp, ele me passou que há pouco tempo foi criada uma norma de gases, tá? A BNT ou norma? A BNT. A BNT, né? A BNT, e só que como ela é bem nova, e ele, por exemplo, também não tem pouco conhecimento, né? Não tinha tanta informação, mas ele falou que já foi criada uma norma específica, porque o Corpo de Bombeiros ele generaliza o GLP. O maior incidente que nós atendemos é GLP. Poucos são os de outros tipos de gases. Como eu te falei, quando isso acontece, né, vazamentos enormes assim, aí é acionado o GOP, que é o Grupamento Operacional de Produtos Perigosos. Eles são acionados, que eles têm o equipamento específico, roupa específica para agir nesses locais de uma magnitude grande, tá? Mas qual foi a pergunta que você me... Qual é a maior barreira que você acha que existe, né? Para que as pessoas cumpram os protocolos de segurança? Eu acho que o costume. A cultura. Cultura, né, que envolve o hábito vira uma cultura. Isso. E você passa esse hábito, passa essa cultura para frente. E você vê muitos profissionais que eles são até fazem cursos, mas o curso é técnico, é só um papel, me formei e vou agir naquela área. E quantos nem curso fizeram e foi passado às vezes de pai para filho, né? Ou meu filho trabalha comigo, ou então eu trabalho com meu vizinho, né? E você vai ficando profissionalmente bom naquilo, fazendo, né? Mas às vezes sem um conhecimento técnico. Ele sabe das normas que ele tem que fazer, mas será que todos sabem? Se ele que sabe ainda pecou, nós vamos ter ainda notícias de pessoas que tiveram acidentes. Parou na porta do hospital, você vai ver vários acidentes. Muito. Eu lembro de um rapaz que nós estávamos já com um paciente no hospital e ele chega dentro de um carro trazido por um paisano, como nós falamos, com um disco de Makita, mas não era um disco próprio para Makita. Era um disco, aqueles de serra, que ele usou na Makita, que aquilo quebrou, parou aqui na testa dele, ficou preso na caixa, e não chegou a depois, eu fui lá perguntar, curioso, mas não tinha, o raio-x não chegou a afetar o cérebro, só ficou preso ao osso mesmo. Então, ele estava usando um material que não é apropriado. Entendeu? Eu acho que esse costumezinho, né, do brasileiro de ficar inventando aquele jeitinho, isso causa danos em algumas pessoas. E no caso aí desse acidente que você viu, se ele estivesse usando um capacete, né?
teria Isso, sem mitigado EPI, um pouquinho sem ali a EPI, situação dele. com- Né? Poderia até chegar um pouco na testa, mas o capacete iria superficial, atenuar um né? pouco E hoje os esse capacetes, risco. né, vocês usam na obra esses capacetes, mas existem esse aqui, por exemplo, da foto, que ele vem com a viseira, já vem da própria acoplado, não viseira, tem como o cara tirar. Nós temos esse tipo de capacete também. Isso. Agora, voltando, fazendo um trocadilho, né? Hoje os patrões, o CEO de empresa, coloca pressão, lembra do hidrogênio? Pressão, por isso que eu falei do trocadilho. Coloca pressão nos trabalhos, até alguns trabalhos se requer produção, né? E hoje nós vivemos num mundo muito volátil, muito corrido, que se requer, toma lá da cá, o fast food, né? Você compra comida rápido e vem rápido. Então existe muita pressão para que o trabalho seja entregue rápido. E com essa pressão, aí é onde entra os acidentes. Por exemplo, tem local que você vai trabalhar, dependendo, ele sabe disso também, todos nós sabemos, que tem um certo horário para você trabalhar. Tanto é que só se trabalha à noite, não pode ser de dia. Porque se você trabalhar de dia, vai influenciar no fluxo de pessoas. Não podem. Você vai mexer num andaime no meio de uma passarela, onde tem pessoas passando, tem que ser à noite. Shopping, por exemplo. Né? Então, com essa pressão que nós sofremos, trabalhadores, vem a pressão do acidente. Entendeu? Então, tem que ter um paralelo. Porque na prática você vai querer entregar o resultado e esquece da segurança. Chega da segurança, o que acontece muito no dia a dia, né? Que a gente percebe por aí nos canteiros, nas atividades de trabalho. Assim, nessa questão de falar, me lembrou uma obra que eu fiz dentro da Petrobras Macaé. Era uma obra que podemos dizer que ia durar um mês. Era um pub do Bradesco, mesas de atendimento e... Cara, mas a segurança é tão rígida, pelo menos eu não sei agora, mas a segurança era tão rígida que para você... É porque eu esqueci esses nomes. Trocar uma lâmpada... Não, mas para você, basicamente, qual é a atividade que você vai executar hoje? APT, pedir um PT. APT, isso. Qual é a atividade que você vai executar hoje? Tem uma PR. Então, assim... Nós tínhamos que aguardar numa fila, porque não era só a empresa que eu trabalhava que estava executando. Então, assim, era outras empresas. Então, assim, o horário que começava de distribuir era 7 horas da manhã. Só que se você chegar às 7 horas da manhã, ia ter 30 empresas na tua frente. Tinha esse processo de pegar PT, PR. E uma coisa que era muito, muito importante, que era toda segunda-feira e toda sexta-feira tinha reunião de manhã da CIPA. Tinha DDS, né? DDS, todo dia, não adiantava, era um exemplo, chegava lá 8 horas, se a DDS acabasse 10, 11 horas, você tinha que ficar lá. Então, podemos dizer que empresas sérias que se preocupam com a segurança, elas se mantêm no mercado. No mercado. Entendeu? Isso. Não é isso? Então, foi uma coisa muito assim, a gente até fala, pô, cara, mó chato, hoje eu vou mexer numa lâmpada, e você tinha que passar a informação, qual o serviço que você vai executar, troca de lâmpada, e se você não estivesse executando porque o técnico de segurança batia na obra, e ele não batia, um exemplo, 11 horas da manhã, ele batia às vezes, você acabou de pegar a tua autorização e tinha que ficar em frente à obra, porque como estava em tapume, tinha que ficar em frente à obra. Ele acessava, porque era fechado para não ter movimentação, que era uma área onde outras restrita. pessoas... Não, era outras pessoas se movimentavam, mas como era obra, ficava fechado em tapume. Ele tinha chave. Então, às vezes, tu pegava a sua autorização para executar as atividades, 8 horas da manhã, 9 horas já iria o técnico auxiliado do técnico de segurança. Então, assim... Ele ia lá, qual a tua atividade que você está executando agora? Estou fazendo isso. Eu já vi empresas, a gente teve alguns problemas de fazer outras atividades, mas teve empresas que estavam informando que estava fazendo uma atividade e estava fazendo outras pequenas que não tinham aproveitando o tempo. muita relevância. E a obra para. Não para assim, para hoje e amanhã você vai retornar, não. Tem que, acho que, um fiscal, é todo um processo. Você faz uma reciclagem. Assim, não tem como no dia a dia todas as empresas fazer isso. Mas falar que a questão da segurança dentro de uma área que eu trabalhei, que eu vi que realmente é cobrado. Assim, acidentes acontecem. Mas você não vê na reportagem, na Petrobras pode acontecer.
Mas aconteceu tal acidente. Acidente acontece todo dia. Pode todo dia acontecer dentro da Petrobras, da Vale, inúmeros acidentes. Mas como você passou, né? Se você parar, igual eu, parei lá no Lourenço Jorge, eu fiquei lá, cara. É a pessoa chegando com sem cara, dedo, sem assim, perna. o que mais tem é acidente de se moto, tiver mas com não é dor de relevante. cabeça, vá Mas- para o Lourenço Jorge, ela vai passar na hora. Essa questão Vai ter tanta de desgraça. material Eu não tenho nada, eu cortante, não tenho Era nada. cortante. essa questão de material cortante, como utilização de maquita, essas coisas, disco, cara, eu vou te falar, eu fiquei lá aguardando na parte de espera, acho que umas 10 horas para conseguir operar. Chegou umas 5 pessoas com corte de maquita, de o esmerilhadeira. A mutilação, né? Os acidentes, No caso, é o que acidentes. você falou aí, né? Sobre o gás de LP, que o Corpo de Bombeiros se preocupa muito. Por quê? Os maiores índices de acidentes, não sou eu que falo, é o MTR, já trabalho em emprego. Eles são causados dentro de casa, pô. Trabalho minucioso, que é rapidinho, eu faço, e aí lá não tem ninguém mesmo, tá na tua casa, né? O cara que tá trabalhando na tua casa, é o pedreiro, é o servente, é o ajudante, e ali acontece o acidente. O próprio técnico de segurança, às vezes, é o dono da casa, né? Que tá ali preocupado. Ele se preocupa com todo mundo, né? Se preocupa com todo mundo. Aí quando ele vai fazer alguma coisa, ele vai lá Tá na casa. É rapidinho, É rapidinho. Só um cortezinho, é só isso, é só aquilo. Exatamente. Patrick, para a gente fazer o nosso fechamento, queria que você deixasse uma mensagem de incentivo direto para os trabalhadores sobre a prevenção de acidente. Cara, eu tenho a dizer o seguinte, a vida. Nada substitui a tua vida, cara. Nada. Então, assim, antes de fazer, pensa que você tem um filho em casa, tem uma esposa, tem teu pai, tua mãe, entendeu? Antes de tudo, prioriza a vida. Ah, mas o meu patrão me mandou fazer. Cara, mas quando ficar doente, quem vai cuidar de você é a tua família. Quando acontecer qualquer coisa, quem vai cuidar de você é a tua família. Então, assim, antes de tudo, se o pagamento, porque às vezes as pessoas se preocupam na execução de acidente, pô, ele mandou, se eu não fizer, vai ser mandado embora. Mas imagina o que aconteceu comigo, que graças a Deus eu consegui assim, me recuperar porque eu tive recurso para me manter. Mas imagina uma pessoa, eu vou te falar, porque eu pago também, como eu sou autônomo, eu pago o INSS. Eu dei entrada no INSS com documentações, atestados, e o INSS veio me pagar em maio. Meu acidente em dezembro. Então, assim, imagina, eu consegui me restabelecer, eu tive condições de me manter minha família, assim, o que eu estou falando, a vida ser mais importante, mas imagina uma pessoa que é o único que leva o sustento para dentro da casa e vamos supor, eu no caso, eu consegui ainda trabalhar, fazer alguma coisa não muito apropriada. Mas imagina se eu perco uma visão. pela parte aqui, eu me... o próprio movimento das mãos. Fico deficiente ao ponto de eu não conseguir ter recurso e ter que depender, assim, num exemplo, do INSS, ou no caso... eu não estar mais aqui, como tu falou, ter ficado no meio do caminho. Perdeu o bem maior que a vida. Perdeu o bem maior que a vida. Então, assim, antes de tudo, cara, é rapidinho. Não, vou ali rapidinho, vou cortar na maquita ali rapidinho, vou usar a lixadeira rapidinho. Mas, cara, prioriza a vida, prioriza a família, entendeu? Porque, assim, são eles que são a tua base para você estar ali trabalhando. Agora, se a pessoa não trabalha pela tua família, pelo teu bem maior, aí é uma questão. Mas eu acho que priorizar a vida e a família, porque eles são a base de tudo para podermos, no outro dia, estar trabalhando. Poderia ter desistido, como passou, qual é a sequela mental? Eu poderia ter desistido. Pô, me acidentei, eu me acidentei no dia 6, uma sexta-feira. No dia 7, eu tive alta. No dia 8, eu já estava dentro da obra de novo. Não é mesmo? Assim,
eu errei, porque eu achava, não Eu vou preciso produzir, trabalhar. eu preciso de recursos, Mas, eu assim, preciso de resultado. E se eu não tenho essas condições? É o que eu falei. Assim, o INSS pagou em maio. Nesse período, se você não tem recurso. E nesse período você não tem recurso. E o que você falou, você disse que é autônomo, né? Isso. Quantos autônomos realmente pagam os seus... Né? Eu acho que essa mentalidade também é bom frisar, porque eu conheço muitas pessoas que elas trabalham por conta própria, eu sou o meu patrão. Ser patrão vai além de você ser um negócio próprio. você quem manda. Porque o patrão ele é quem paga todas as suas custas. Né? Meu patrão, como ele paga? Não ele pega o dinheiro que você paga, ele é quem faz. Esse trabalho, às vezes, muita gente não quer, às vezes, empreender justamente por isso. Porque ela não quer ter esse trabalho que o patrão faz, então ele prefere trabalhar como CLT. Entendeu? Então, é isso que eu deixo o recado. Então é muito importante. Priorizar a vida e a família. Sim. Entendeu? Sair de casa. Por que hoje eu estou saindo de casa? O que eu preciso me resguardar para me voltar para casa? Porque, assim, é aquela questão que eu sempre faço, né? O que eu não tive na minha infância, eu quero dar para os meus filhos. E, assim, graças a Deus, eu entendo que eu tô dando. Não que seja o que eu gostaria de ter dado, mas não foi erro dos meus pais, tá? Graças a Deus, foi tudo. Mas eu tenho muito a agradecer a todos. Então, antes de sair de casa, antes de fazer qualquer atividade, por que eu tô aqui? Não é por causa do dinheiro, cara. Eu acho que o dinheiro é consequência, mas é pelo um bem melhor. Então, priorizar a vida e priorizar a família. Eu acho que isso que eu deixo de recado para os trabalhadores antes de sair, porque às vezes a pessoa sai desanimada de casa. Às vezes o acidente acontece isso, falar assim, cara, eu tenho que ir para aquela empresa porque eu tenho que levar o feijão e o arroz da minha família. Só que assim, você tem que ir motivado. Que às vezes é nesse momento que você vai desmotivado que acontece um acidente. O fator psicológico, ele é muito importante. Então não é só priorizar o arroz e o feijão que você vai dar para tua família. Ou a tua saúde, ou algo. Mas é você priorizar que você vai chegar em casa para os teus filhos te receber. Aquele abraço, aquele carinho que você recebe da tua esposa, da tua mãe, do teu pai, da tua tia, de todos. Mas assim, é você saber que você está voltando para um lugar que te acolhe. Uhum. Então, priorizar isso. Antes de tudo na execução. Eu vou subir na escada. Hoje você dá mais valor a isso ou você já dava esse valor? Então, cara, eu sou um cara que eu sou muito retrucado. Eu sou Como? Um cara que, assim, eu gosto muito, mas, assim, eu sou meio estressado. Aí parece que eu não dou valor, mas, cara, é a base de tudo pra mim. Entendeu? Então, assim, meus filhos, meu pai, minha mãe, essas coisas são as bases de tudo pra mim. Então, assim, São os agentes motivadores. É porque, assim, tu não pode ficar naquela questão de demonstrar, mas é a minha base de eu estar correndo atrás. Eu acho que isso é um fato de alguns homens, né? não ter aquela demonstração incisiva de carinho, de ser que tem algumas pessoas que têm, né, essa particularidade, outras pessoas não. Eu tô aqui, eu sou a base de tudo, é aquele cara amoroso, carinhoso, mas do jeito dele, né? Não tem tanta demonstração de carinho, de afeto, por ser pela cultura dele ou pela criação de pai e de mãe. Tem gente que não tem não é tão incisivo assim nessas demonstrações de amor e carinho, mas se preocupa tanto quanto a outra pessoa também. Mas, Flávio, vamos lá. Eu queria que você deixasse uma mensagem de reforço da importância de cumprimento de protocolo de segurança. Como acho que seria até redundância, né, falar, porque a todo momento acho que eu tentei deixar claro aqui, né, a posição como membro do Corpo de Bombeiros, porque eu faço por paixão, tá? Eu trabalho com móveis planejados e tal, mas a minha paixão pelo Corpo de Bombeiros ele é maior. E o dia que eu fico mais feliz é quando eu não saio. Não vou socorrer ninguém, porque não tem ninguém machucado, não tem ninguém. Essas pessoas
cumpriram com essas normas. Porque a maioria dos acidentes, a causa é humana. O erro é humano. Isso aí é uma porcentagem que você vai ver que ela é bem maior do que um erro técnico, um erro de material, né? De um equipamento. Existe, às vezes, mas fazendo essa verificação desse material técnico, seja ela qual for a profissão, ela vai minimizar ali mais 50%, porque os outros 50% é a sua parte, como você manuseia, como você segue todos esses protocolos, independente das profissões. Eu acho que a importância é o que ele falou, é você se precaver, se preocupar para você poder chegar em casa são e salvo, poder brincar com seus filhos, dar aquele beijo gostoso na sua esposa. Isso eu também valorizo. Então, eu valorizo, sim, essa premissa de que segurança ela deve estar em primeiro lugar sempre. Isso é importante. Antônio, você como técnico de segurança no trabalho, qual a sua reflexão sobre canteiro e sobre cuidados? Então, eu vou também voltar a falar aqui sobre a redundância da palavra metanoia, da segurança, né? Por mais que tenha o PO, que é o procedimento operacional de padrão, por mais que tenha a PT, que você citou, por mais que tenha a PR, que são documentos escritos à mão humana ou projetados por um ser humano, mas se não tiver uma coisa chamada sentimento de alma, cara, se eu não me tocar por você, se eu ver você numa infração, né, lá no setor do seu trabalho, e eu não me colocar no seu lugar, que você pode sofrer um acidente, e isso, volto a dizer, tá? Isso não é, eu sempre quando dou um DDS, uma palestra, eu estou dizendo o seguinte, eu estou falando como técnico, o nome já diz corpo técnico, nome técnico, mas você é um parceiro dele ali, entendeu? Então eu não estou lá presente, que eu não sou onipresente, mas tá os dois trabalhando aqui, você vê que ele está numa infração ou vice-versa, cabe a você orientar, pô, amigo, vai dar ruim, deu bom ontem, mas ontem foi quinta, hoje é sexta-feira. Esse alerta, ele é individual. A segurança, ela é individual, ela não é coletiva. A coletiva conta todo mundo, mas e quando eu estou sozinho, eu vou tocar o F? Não, eu tenho que ter a consciência de que o POP, a PR, a PT, os treinamentos, é nessa hora que ela faz validar. Porque é muito fácil eu cumprir normas quando tem toda a segurança, todo CEO de empresa perto e olhando, tem câmera. Mas e quando não tem ninguém? Será que eu cumpro as normas? É aí que acontecem os acidentes. Então, assim, desculpa até interromper, tem aquela frase que sempre diz, né? Acidentes não avisam. Não avisam, né? Ele não tem cheiro, né? Não tem presença. É como você presenciou isso aí, né? Quando você viu, já estava inflando, não deu tempo. A tua reação só foi colocar a mão na frente, foi o que deu para fazer naquele momento. Poderia ter evitado, sim, mas são coisas lá, né, no passado. Mas o acidente não tem hora e não tem momento. Ele está ali, está permeando a nossa vida. Você levanta no seu dia a dia, eu sempre falo isso no meu GDS, você levanta no seu dia a dia, você depende do motorista para te levar, cara, do ônibus. Se ele cochilar, pô, ele vai bater, você vai bater com a cara no ferro no ônibus. Aí você desce, depende da escada. Aí você vai atravessar, depende do semáforo, depende das faixas. Então, essa cara, autorresponsabilidade, isso daí, eu acho que ela deveria ser, acho que uma constante em todos. Em todos. Né? Porque às vezes você reclama de uma coisa que o outro fez ou deixou de fazer, tá, e a sua parte? E a minha parte. Pô, mano, esse papel tá errado. Eu fiz a minha parte. Ele vai se ofender com isso? Não. É minha autorresponsabilidade de saber. Se eu não falar, se eu não denunciar, se eu não reclamar, o pé não vai ser tirado ali. Não é só reclamar. Eu vejo muita gente reclamando de problemas, mas qual a atitude que ela faz? A autorresponsabilidade dela em fazer também ou evitar de fazer algum mal para outra pessoa. Enfim, pessoal, vida real, né? Acidente não avisa. Hoje nós ouvimos um relato real e emocionante do acidente do Patrick, do nosso amigo. E
e já com o segundo sargento Flávio Fernandes, nós entendemos a importância, né, da prevenção e da resposta nas situações de riscos. Isso tem uma mensagem que fica acidente não avisa. Não avisa. Não avisa. Um cuidado a mais pode salvar vidas e evitar consequências irreversíveis. Quero agradecer demais a vocês dois por estarem com a gente aqui hoje. Agradecemos o Eu convite. que agradeço o convite, adorei o papo. Pô, show de bola. Show de É bola. um pouco frio, né? Mas... Nosso caminho. Tá com frio? Ô, Eu não. precavido, né? Quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse episódio com a sua equipe, com seus amigos, com seus colaboradores, colegas de profissão e continue acompanhando o nosso podcast Canteiro na Prática. E quero agradecer a cada um de vocês e até o próximo episódio.